2023 é um ano muito importante para quem trabalha com Google Analytics e gerencia ali anúncios nas redes sociais. E é um ano onde vai acontecer a mudança do Google Analytics Universal para o Google Analytics 4. Então, o Google Analytics Universal ele vai deixar de existir. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as principais diferenças entre o Google Analytics 4 e o antigo Google Analytics Universal. Eu me chamo Thiago Fraga e sou especialista em anúncios online. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre o Universal Analytics, que é a antiga versão do Google Analytics, e agora o novo GA4, o Google Analytics 4. Então, começando aqui com um lembrete muito importante, que é o fim do Analytics Universal, tá? Então, se você ainda não está atualizado, se você não está atento, em 1 de julho de 2023, a versão padrão do Universal Analytics deixará de processar novos hits, né? E o que vai acontecer? Todo e qualquer hit que for processado até o dia 1 de julho, ele vai existir, ele vai se manter, ele vai estar lá como um histórico. Então, se você precisar consultar alguma coisa que foi feita ali no Analytics Universal e você está usando ali pós o GA4, você vai conseguir utilizar o Analytics Universal. Só que daí para frente ele não vai processar mais novos hits. Então ele vai parar de funcionar e você só vai conseguir utilizar a parte de histórico. Tá? E aí, se você não está atento, a primeira grande mudança é essa daí, né? A maior das mudanças é que em dia 1 de julho agora de 2023, o GA4 vai passar a ser o único que vai funcionar e o Universal vai deixar aí de processar novos hits. Então, primeira grande diferença entre o GA Universal, então aqui quando tiver o A é Universal Analytics e aqui GA4, e a primeira grande diferença, ela está na estrutura, né? Então, quando a gente vem aqui para o Universal Analytics, nós tínhamos uma divisão que era conta, propriedade e vista. Né? Então, você tinha a sua conta do Google Analytics e aquela conta do Google Analytics ela podia ter várias propriedades e essas propriedades poderiam ter várias vistas. Né? Então, você tinha aí conta, propriedade e vista. Agora no Google Analytics 4 a gente já tem uma mudança aqui, que é uma das principais ao meu ver, que se trata da conta e propriedade, não existe mais vista, tá? Então muita gente também tinha um hábito de ficar criando várias vistas, uma vista para cada tipo de objetivo. Então você tem uma página do site, uma landing page, você cria uma vista só para aquela landing page. Não, agora você não vai poder mais fazer isso e existe uma nova forma que eu vou explicar um pouco mais para frente de como que será com o Google Analytics 4, caso a gente queira mensurar alguma outra forma, que na minha opinião ficou até melhor e eu vou falar já já. Então, a segunda grande estrutura, né, o Google Analytics Universal, o Page View ele não é contabilizado como um evento. Usando somente a mensuração e integração do site, eles são contabilizados da seguinte forma: categoria, ação e rótulo. Né? Então, você tinha o hit, que aí dentro desse hit você tinha uma categoria que você tinha que mensurar, como no exemplo, eu tenho o meu menu, e aí no meu menu eu quero mensurar uma categoria, eu tenho o meu menu como uma categoria, e dentro desse menu eu quero mensurar uma ação, e aí a minha ação seria o clique, né? E esse clique seria, como no exemplo, um rótulo, e o rótulo seria o botão de contato, por exemplo. Então, é dessa forma que é trabalhada essa parte ali de page views e eventos dentro do Universal Analytics. Agora, quando a gente vem para o GA4, a gente tem uma única função, né? uma única opção, né? Que tudo dentro do GA4, absolutamente tudo dentro do GA4 é evento. Então, desde o Page View até as demais ações, elas são contabilizadas como evento. Então, tudo que acontece ali dentro, ele é baseado como evento. Antes, no GA Universal, você tinha os hits. Agora, com o GA4, você tem os eventos, né? Então, tudo é evento. Então, aí, baseado em textos ou os números, texto ou número, então, tudo é evento baseado em texto ou número. A terceira e grande mudança que a gente vai ter aí dentro do Universal Analytics é quando a gente se trata de amostragem, né? Você tinha
Universal Analytics, no qual você poderia ter aí até 10 milhões de hits na versão gratuita do Google Analytics Universal. Você podia ter até 10 milhões de hits em 30 dias. Se você passasse de 10 milhões de hits em 30 dias, você tinha que optar por utilizar o Google Analytics 360, que é uma versão mais parruda, uma versão paga do Google Analytics, para grandes empresas que contabilizam muito tráfego, muitos hits dentro do próprio site, e aí precisava contabilizar mais de 10 milhões de hits num mês, e aí precisava migrar para o Analytics 360. Agora, no caso do Google Analytics 4, não existe essa amostragem, tá? Até o momento não existe uma amostragem de um que define ali um limite de hits necessários, tá? Existe uma outra mudança que aconteceu para isso, mas não possui amostragem. Então, se você possui aí precisar ter mais de 10 milhões de hits dentro de um mês, você não vai precisar contratar o Analytics 360, tá? O Analytics 4, ele sim vai conseguir ter aí vai segurar sem você precisar migrar para um Analytics pago. E em quarto lugar, a gente tem aqui a quarta mudança, a gente tem ali do Analytics 4 versus o Universal, o modelo de atribuição, né? No Universal Analytics, a gente tinha aí um modelo de atribuição padrão, que era o último clique não direto. Então a gente tinha ali como modelo padrão do Google Analytics, último clique não direto. No Analytics 4, já existem diferentes modelos de atribuição, o que é legal, que a gente não fica muito preso ali numa única opção padrão, né? Então a gente tem ali diferentes modelos de atribuição, e quais são eles? Último clique em vários canais, último engajamento em diferentes canais, último clique priorizado pelo Google Ads, último engajamento priorizado pelo Google Ads. E a mudança número 5, e é uma das mais importantes, que eu acho que muita gente não está atento nisso aqui, é onde vai afetar muita gente que gosta de fazer comparativos anuais, um ano versus o outro, um período versus o outro muito extenso, e essa é uma mudança que vai afetar bastante, tá? Então, limite de dados históricos. Então, o Universal Analytics, os dados deles ele pode ser configurado para ele não expirar nunca. Então, se eu quero comparar o ano de 2022 com o ano de 2021, eu consigo fazer essa comparação porque o Analytics Universal ele me permite. Já no Analytics 4, não é permitido, ele não vai computar dados de mais de 14 meses. Então, você vai poder ver historicamente, mas no máximo até 14 meses. Existe uma outra opção, que é você contratar o BigQuery para você conseguir armazenar mais do que 14 meses. Então, para armazenar dados por mais de 14 meses, será necessário contratar o BigQuery, que é uma ferramenta de cloud do Google. Então, você terá que contratar essa ferramenta para você conseguir pegar dados de mais de 14 meses. Menos que isso, beleza, até 14 meses você consegue, mais que isso você vai ter que contratar ali o Google BigQuery, beleza? E sexta mudança, você tem os filtros, né? Os filtros no Universal Analytics, eles são criados para excluir ou incluir informação a nível vista de propriedade. Então, antes, quando a gente fazia uma propriedade ali no Google Analytics Universal, a gente excluía algumas informações para fazer um filtro e deixar só aquilo que a gente quer ver naquela vista, né? Você criava várias vistas e uma única vista com um filtro específico de uma origem que você queria mensurar. Agora, no Universal Analytics, esses filtros eles são criados diretamente dentro do próprio Analytics. Então, é por isso que também aqui já deixa de existir a necessidade de você ter uma propriedade, uma vista só para aquilo. Então, você consegue criar a vista dentro do Analytics através de relatórios. Então, eu posso criar um relatório que vai ter um filtro dentro daquele relatório que vai pegar só a origem orgânica. Posso criar um relatório que vai ter um outro filtro dentro do relatório que vai pegar só a minha origem paga. Então você vai trabalhar ali através de filtros. Você vai criar filtros diferentes para dentro da sua propriedade com base ali nos seus objetivos. Beleza, em sétimo lugar, e a sétima grande modificação seriam os principais relatórios, que é uma coisa que você entra ali dentro da ferramenta, você entra no Google Analytics 4, você já
percebe na hora, cara. Você fala, cadê meu relatório de aquisição? Que é onde você vai lá e acompanha as conversões, né? E aí, os principais relatórios dentro do Google Analytics são público-alvo, né? Que é o relatório que você enxerga ali, o público-alvo. Aquisição, que é você tá focado na aquisição do usuário, em tudo que você teve ali de conversão e tudo mais, o comportamento, que é o usuário do seu site, e o comércio eletrônico, que é ali a parte de vendas, né? Você acompanha as vendas dentro do seu site. Já no Analytics 4, esses relatórios eles mudam, tá? Esses aqui que estão aqui deixam de existir e passa a ser novos relatórios. Você tem ali o ciclo de vida, que é o relatório que você vai acompanhar o usuário ali dentro do seu site. O relatório de usuário mesmo, que ele é muito parecido com a aquisição, no qual você consegue enxergar o comportamento desse usuário dentro do seu site. E o relatório de eventos, que é um relatório que você consegue filtrar, fazer diversos filtros para você entender como que está o comportamento do usuário no seu site, pensando que o Google Analytics 4 ele é totalmente baseado em eventos. E o explorar, que é um relatório personalizado que você cria, muito parecido com o que a gente tem hoje no Data Studio, tá? Então, a diferença número 7 aí são os principais relatórios. Em oitavo lugar, nós temos o funil, né? Então, no Universal Analytics, a gente tinha um funil de metas, que é quando a gente precisava ali ver o comportamento do usuário a partir do primeiro page view, e aí se ele passou pro checkout, se ele passou pra compra, ou ele abandonou o carrinho, a gente tinha uma mudança que depois que a gente criava esse funil para ver esse comportamento até a meta, né, até a conclusão, a gente só conseguia ver esses dados do funil, né, então quantas pessoas que passou por esse funil, o comportamento do usuário dentro desse funil, a partir do momento que a gente criou, né, então ele só começava a computar esses dados a partir do momento que a gente tinha criado esse relatório, esse funil de metas. Já no Universal Analytics a gente tem no Universal, só complementando aqui, no Universal ele pegava a partir do momento que criou, ele não pegava os dados retroativos. Agora no Universal Analytics, agora no GA4, é possível a gente criar o funil da mesma forma, só que ele tem a vantagem de pegar os dados retroativos de antes de você ter criado esse funil. Então, o que é legal que você já tinha esses dados e você consegue usar e ver mesmo depois que você criou a meta. Então, mesmo depois que você criou o funil. Então, diferente do Universal, quando ele não pegava, ele só pegava a partir do momento que você criou, o Universal, o GA4, ele pega desde o momento que a meta ela foi criada, independente de em qual momento você vai criar esse funil, beleza? Então, ele pega ali os dados retroativos e você consegue ver, e isso é bem bacana. E aqui eu trouxe uma visão do GA4 para você ver como que fica esse funil, né? Então você criou esse funil dentro da sua meta, você consegue ver ali etapa por etapa, você consegue ter uma visão detalhada por etapa do usuário, desde da primeira sessão até a compra, né? Adicionou o carrinho até a compra, então você consegue ter uma visão mais detalhada desse funil de acordo com essas métricas, e o melhor, você pega ali os dados retroativos, mesmo que você tenha criado o seu funil depois que você já estava rodando ali a sua meta. E a nona mudança até aqui, eu acho que é um ponto bem interessante para quem costuma acompanhar os dados em tempo real. Universal Analytics, você conseguia ter ali uma atualização em tempo real, né? Então você conseguia entrar ali e ver naquele momento quantas pessoas estavam acessando o seu site, quantas pessoas estavam comprando, quantas pessoas estavam no carrinho. Você conseguia ter um comportamento, uma atualização que ela era feita em tempo real. Já no Analytics 4, você tem aí uma informação, você tem um outro ponto que ela pode demorar até 30 minutos para você ver uma sessão que aconteceu dentro do seu site. Então, quem era habituado ali a acompanhar as coisas em tempo real, hoje a gente tem um delay aí de 30 minutos para que seja possível você conseguir ver ali um hit, um evento, né? Um evento dentro do seu site, tá? E aí eu trouxe uma visão, então, como que é essa visão de relatório em tempo real no Universal Analytics. Então, ali você tem a galera no momento, um usuário ativo, e no GA4 você tem até um aviso que é diferente do Universal Analytics, que mostra no momento quantas pessoas ativas e tudo mais.
No GA4 você tem usuários ativos nos últimos 30 minutos, então você vê aqui que exige, ele mesmo já avisa, né, que não é em tempo real, ele é dentro daqueles últimos 30 minutos. Então você tem aí outra grande diferença para quem está acostumado. Então é isso, pessoal. Essas foram aí as principais diferenças, 9 principais diferenças entre o Universal Analytics e o GA4. Espero ter contribuído aí para essa etapa de estudos, né, que muita gente está estudando agora a forma de como que funciona o GA4, e espero ter ajudado aí com essas 9 diferenças entre essas duas ferramentas. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, que tem vídeo novo aí toda semana, beleza? Valeu!